Você já imaginou que podem existir seres descritos na Bíblia que até hoje a ciência não conseguiu explicar? Criaturas tão misteriosas, tão imponentes, que desafiam qualquer lógica humana? Seres que parecem saídos de um pesadelo, mas que foram registrados como reais nos textos sagrados? Pois é exatamente isso que vamos explorar neste vídeo. Prepare-se para descobrir criaturas bíblicas que desafiam qualquer explicação científica. Seres enigmáticos descritos nas Escrituras, que podem ter caminhado entre os homens ou habitado planos desconhecidos da realidade. O que eram essas entidades? De onde vieram? Será que alguma delas ainda pode existir em algum canto oculto do mundo? Ao longo da história, muitas passagens bíblicas foram interpretadas de maneira simbólica. Mas e se algumas dessas descrições fossem literais? E se os autores da Bíblia realmente testemunharam esses seres com seus próprios olhos? Imagine viver há milhares de anos e se deparar com algo que não pode ser explicado nem pela lógica, nem pela razão. O que você faria? A verdade é que a Bíblia está repleta de relatos de criaturas que desafiam a compreensão humana. Em meio a anjos, demônios e bestas colossais, encontramos menções a seres que não se encaixam em nenhuma classificação da biologia moderna. A ciência tenta racionalizar e justificar esses textos, mas algumas descrições são tão vívidas e detalhadas que nos fazem questionar: seriam apenas metáforas? Ou a humanidade realmente dividiu o mundo com seres de outro plano? Agora imagine o impacto dessas revelações. Criaturas que desafiam a evolução, a natureza e até mesmo a sanidade humana. Criaturas que podem ter caminhado sobre a terra, destruindo cidades, desafiando reis e trazendo mensagens divinas ou maldições terríveis. Quais seriam suas origens? Seriam manifestações do sobrenatural ou vestígios de um tempo em que os gigantes e monstros andavam entre nós? Se você já se perguntou sobre a veracidade desses relatos, prepare-se. Vamos explorar as descrições mais bizarras e aterrorizantes da Bíblia. Seres de múltiplos olhos, gigantescos monstros marinhos, entidades híbridas com aparência impossível. E o mais assustador, algumas dessas criaturas podem ainda estar por aí, escondidas, esperando os momentos certos para se revelar. Fique até o final, pois as revelações deste vídeo vão mudar a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like. Cada clique ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Não perca a oportunidade de crescer na fé. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Assim você será notificado sempre que trouxermos novos ensinamentos e reflexões. Seu apoio é fundamental para a nossa missão. Junte-se a nós nessa jornada de fé e que Deus continue abençoando sua vida. Está pronto para conhecer as criaturas que a ciência nunca conseguiu explicar? Então vamos mergulhar nesse mistério e descobrir o que está oculto nas Escrituras. Imagine uma criatura colossal, um monstro marinho tão poderoso que nenhum ser humano jamais poderia derrotá-lo. Um ser que habita as profundezas do oceano, envolto em chamas e fúria, com escamas impenetráveis e um olhar capaz de paralisar qualquer um que ousasse enfrentá-lo. Essa é a descrição do Leviatã, um dos seres mais enigmáticos e temidos de toda a Bíblia. Mas o que exatamente era essa criatura? No livro de Jó 41, versículos 1 a 34, encontramos uma descrição aterrorizante do Leviatã. Deus desafia Jó perguntando: poderás tirar com anzol o Leviatã? Ou apertar-lhe a língua com uma corda? Podes pôr-lhe um anzol no nariz ou atravessar-lhe a queixada com um gancho? Essas palavras deixam claro que o Leviatã era uma fera colossal, indomável e absolutamente letal. O texto continua dizendo que, se alguém o tocar, nunca mais esquecerá a batalha, pois sua couraça é como um escudo impenetrável. Seu hálito expele chamas, e até mesmo o ferro e o bronze são como palha diante dele. Isso sugere que o Leviatã não era apenas um grande animal marinho, mas algo muito além do que a ciência poderia explicar. Como poderia um ser cuspir fogo debaixo d'água? Seria isso apenas uma metáfora? Ou um relato real de algo que existiu na antiguidade? A interpretação científica tenta explicar o Leviatã como um crocodilo gigante, ou até mesmo um dinossauro sobrevivente da era pré-histórica. Mas a Bíblia o descreve como algo muito mais temível, uma criatura que habita o caos primitivo e desafia a própria ordem da criação. No Salmo 104, 25 a 26, há outra referência ao Leviatã. Ali está o mar imenso e vasto, onde há seres sem número, animais grandes e pequenos. Nele passa o Leviatã, que formaste para nele brincar. Essa passagem sugere que o Leviatã não é apenas um monstro destrutivo, mas também uma criação única, parte do grande plano divino. Alguns estudiosos relacionam o Leviatã a mitologias antigas, como a serpente Tiamat da mitologia babilônica ou o dragão da tradição fenícia. Mas será que essas lendas são ecos de um ser real que um dia aterrorizou os mares? Poderia haver,
nas profundezas do oceano, uma criatura que a humanidade moderna nunca conseguiu encontrar. Afinal, conhecemos apenas uma fração dos oceanos do nosso planeta. E se o Leviatã ainda estiver lá, escondido, aguardando-se o momento certo para se revelar? O Leviatã era um animal físico ou um ser espiritual? Ele realmente existiu? Ou era uma representação de forças caóticas que ameaçavam o mundo antigo? A Bíblia nos deixa essas perguntas, mas a ciência nunca conseguiu encontrar uma resposta definitiva. O que você acha? O Leviatã foi apenas um mito ou um monstro real que um dia nadou pelos oceanos da Terra? E se o Leviatã foi apenas o começo? Se essa criatura já era assustadora, espere até conhecer a próxima. Você está preparado para descobrir seres ainda mais estranhos e assustadores? Se o Leviatã era o senhor dos mares, o Behemoth era o gigante indomável da terra. A Bíblia o descreve como uma fera colossal, inigualável em força e tamanho. Mas que criatura poderia ser tão grandiosa e imponente a ponto de ser comparada ao próprio caos primordial? No livro de Jó 40:15-24, Deus descreve o Behemoth a Jó. Vê agora o Behemoth que fiz contigo. Ele come erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele move a sua cauda como o cedro. Os nervos das suas coxas são entretecidos. Seus ossos são como tubos de bronze, e seus membros como barras de ferro. Aqui temos uma descrição detalhada de um ser gigantesco. Sua cauda é comparada ao tronco de um cedro, um dos maiores e mais imponentes tipos de árvore conhecidos. Isso indica um tamanho descomunal. Seu corpo é descrito como uma fortaleza viva, com ossos tão resistentes quanto o metal. Mas que criatura terrestre poderia se encaixar nessa descrição? Muitos estudiosos tentaram identificar o Behemoth com animais modernos, como o hipopótamo ou o elefante. Mas há um grande problema nessa teoria. Nenhum desses animais possui uma cauda gigantesca comparável ao tronco de um cedro. Alguns criacionistas defendem que o Behemoth pode ter sido um dinossauro herbívoro, como o brachiosauro ou o diplodoco, que tinham caudas enormes e corpos massivos. Seria possível que esse gigante tenha convivido com os humanos em tempos antigos? Outra teoria sugere que o Behemoth não era uma criatura comum da Terra, mas um ser sobrenatural, uma entidade única criada por Deus como demonstração de sua majestade. No próprio livro de Jó, o Behemoth é descrito como o príncipe dos caminhos de Deus, indicando que sua existência era uma prova do poder divino. Há também aqueles que interpretam o Behemoth de maneira simbólica, como uma representação das forças brutas da natureza. Mas se essa criatura era apenas um símbolo, por que sua descrição seria tão específica e detalhada? Por que Deus usaria um ser fictício para impressionar Jó, se toda a sua argumentação se baseia na grandeza de suas criações reais? E se o Behemoth realmente existiu, onde ele estaria agora? Teria sido extinto com o passar dos séculos? Ou talvez escondido em alguma região remota do planeta? A ciência já descobriu fósseis de criaturas gigantescas que antes eram consideradas mitos. Então, o que impede que o Behemoth tenha sido um desses seres? Se o Leviatã dominava os mares e o Behemoth reinava sobre a terra, então será que existiam criaturas celestiais igualmente enigmáticas? O que a Bíblia nos diz sobre os seres dos céus? O próximo ser que vamos revelar desafia todas as leis da lógica e da compreensão humana. Se o Leviatã era o terror dos mares e o Behemoth dominava a terra, agora entramos em um território ainda mais misterioso: os seres celestiais. E entre as criaturas mais intrigantes descritas na Bíblia, os querubins se destacam como figuras que desafiam qualquer explicação lógica ou científica. Esqueça a imagem tradicional de anjinhos sorridentes e com asas brancas. A descrição bíblica dos querubins é algo completamente diferente e assustador. Em Ezequiel 1:4-28, temos uma das passagens mais detalhadas sobre esses seres. O profeta Ezequiel tem uma visão de criaturas com 4 rostos, um de homem, um de leão, um de boi e um de águia. Além disso, cada um deles possuía 4 asas e um corpo repleto de olhos. Eles se moviam como relâmpagos e eram acompanhados por rodas gigantescas que também estavam cobertas de olhos. Parece algo saído de um filme de ficção científica, não é? Como a ciência poderia explicar um ser com múltiplos rostos, olhos espalhados pelo corpo e que se movia em uma estrutura de rodas flamejantes? A imagem dos querubins descrita na Bíblia não se encaixa em nenhuma criatura terrestre. No livro de Gênesis 3:24, após a queda do homem no Jardim do Éden, Deus coloca querubins com uma espada flamejante para proteger a árvore da vida. Isso significa que esses seres tinham um papel de guardiões e estavam entre os mais poderosos do céu. Eles não eram apenas mensageiros, mas guerreiros divinos, responsáveis por impedir que os humanos voltassem ao paraíso. Outra descrição dos querubins aparece em Êxodo 25,
18 a 22, quando Deus ordena que Moisés construa a Arca da Aliança. Sobre ela deveriam ser colocados 2 querubins de ouro, com suas asas estendidas para cobrir a tampa da arca. Isso indica que essas criaturas estavam diretamente ligadas à presença de Deus. Mas o que exatamente seriam esses seres? Alguns estudiosos sugerem que as descrições de Ezequiel podem ter sido visões simbólicas, representando o poder e a onisciência divina. No entanto, as descrições são tão ricas em detalhes que levantam a hipótese de que Ezequiel tenha realmente presenciado algo inexplicável. E se os querubins não fossem apenas figuras espirituais, mas entidades reais, que coexistem em um plano além da nossa compreensão? Se criaturas como o Leviatã e o Behemoth desafiam a ciência natural, os querubins desafiam a lógica da existência. O que significam seus múltiplos rostos? Por que seus corpos eram cobertos de olhos? Será que sua aparência indicava algo mais profundo sobre a natureza da realidade? E há algo ainda mais intrigante: a semelhança entre os querubins da Bíblia e certas figuras mitológicas de civilizações antigas. Os Lamassu da Mesopotâmia, por exemplo, eram representados como seres com corpo de touro, asas e múltiplos rostos, exatamente como os querubins descritos por Ezequiel. Seria coincidência? Ou diferentes culturas testemunharam os mesmos seres celestiais e os interpretaram de maneiras diferentes? Se a aparência dos querubins já é impressionante, espere até conhecer outro ser celestial que pode ser ainda mais assustador: os serafins, os misteriosos anjos de fogo que rodeiam o trono de Deus. Se os querubins já são seres impressionantes, os serafins levam a descrição de criaturas bíblicas a um nível ainda mais enigmático. Eles aparecem apenas em um trecho das Escrituras, mas sua presença é marcada por um detalhe assustador: eles estão envoltos em chamas. Quem eram esses seres? E qual era seu verdadeiro papel no reino dos céus? A única descrição direta dos serafins aparece em Isaías 6, 1 a 7. O profeta Isaías tem uma visão do trono de Deus e vê os serafins ao redor dele, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles possuíam 6 asas, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Mas por que um ser celestial precisaria cobrir o rosto e os pés? Alguns estudiosos sugerem que essa era uma demonstração de humildade diante da presença de Deus. Outros, no entanto, acreditam que isso indica algo muito mais profundo: que os serafins eram tão intensos, tão poderosos, que sua verdadeira forma não poderia ser contemplada nem mesmo pelos outros anjos. O próprio nome serafim vem da raiz hebraica saraf, que significa queimar ou serpente flamejante. Isso sugere que esses anjos eram literalmente envoltos em fogo, uma chama que simbolizava a presença purificadora de Deus. Essa imagem se conecta a outra aparição do fogo divino na Bíblia, como a sarça ardente que não se consumia, vista por Moisés em Êxodo 3:2. Mas os serafins eram apenas mensageiros celestiais ou tinham um propósito maior? Em Isaías 6, um dos serafins voa até o profeta com uma brasa ardente e toca seus lábios, purificando-o para que pudesse profetizar. Isso sugere que esses seres tinham o poder de purificar e transformar aqueles que eram chamados por Deus. Agora, aqui está algo intrigante. Em várias mitologias antigas, encontramos a ideia de serpentes de fogo associadas ao divino. No Egito, por exemplo, há o conceito da Uraels, a serpente flamejante que simbolizava o poder dos faraós. Em algumas tradições judaicas, acredita-se que a serpente de bronze levantada por Moisés no deserto, Números 20 e 1:8 a 9, poderia estar relacionada à iconografia dos serafins. Seria possível que os serafins fossem entidades reais, vistas por diferentes culturas ao longo da história? Ou será que sua aparência indicava uma forma celestial, tão distante da compreensão humana, que só podia ser descrita como fogo e asas? E há uma questão ainda mais perturbadora: se os serafins são os mais elevados entre os anjos, o que dizer daqueles que caíram? Se os anjos da luz são tão indescritíveis, como seriam os anjos caídos? No próximo bloco, vamos falar sobre os nefilins, os gigantes da Bíblia, e os mistérios por trás dos anjos que desceram à terra. Se os serafins e querubins representam os anjos de luz, então, quem eram os seres caídos mencionados na Bíblia? A resposta pode estar em uma das passagens mais misteriosas do Antigo Testamento, uma história que fala de anjos que abandonaram seu lugar no céu para se relacionar com os humanos, gerando uma linhagem de seres gigantes e poderosos. Esses seres eram chamados de nefilins. No livro de Gênesis 6, 1 a 4, encontramos a seguinte passagem: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de renome. Mas quem eram os filhos de Deus? E quem eram os gigantes mencionados nesse texto? Algumas interpretações sugerem que os filhos de Deus eram descendentes da linhagem de Sete,
enquanto outros acreditam que essa expressão se referia a anjos que vieram à Terra e tomaram mulheres humanas como esposas. O livro de Enoque, um texto apócrifo que não foi incluído na Bíblia tradicional, traz mais detalhes sobre essa história. Segundo ele, um grupo de anjos, chamados de vigilantes, desceram à Terra, quebrando as regras divinas e ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos, como astrologia, metalurgia e magia. Seus filhos, os Nefilins, eram gigantes violentos que corromperam a humanidade. Isso explicaria por que Deus decidiu enviar o dilúvio para limpar a terra. Em Gênesis 6:5-7, lemos que Deus viu que a maldade dos homens havia se multiplicado e decidiu destruir tudo. Isso indica que os Nefilins não eram apenas gigantes, mas seres que representavam uma ameaça para a humanidade. Mas o que aconteceu com os Nefilins depois do dilúvio? Eles desapareceram completamente? Em Números 13:33, os espiões enviados por Moisés à Terra Prometida afirmam ter visto descendentes dos Nefilins entre os cananeus. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos Nefilins, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Se essa passagem for interpretada literalmente, isso sugere que os Nefilins não foram completamente destruídos e que sua linhagem continuou existindo em algum lugar do mundo antigo. Mas se esses seres eram reais, aonde foram parar? Poderiam ter deixado vestígios ocultos em ruínas antigas, lendas e mitologias? Alguns pesquisadores acreditam que as histórias de deuses gigantes, de civilizações como os sumérios, gregos e nórdicos, poderiam ser ecos da existência dos Nefilins. E há uma questão ainda mais assustadora. Se os Nefilins existiram no passado, será que podem retornar no futuro? Algumas profecias apocalípticas sugerem que os tempos finais trarão novamente eventos sobrenaturais à Terra. Seja como for, os Nefilins continuam sendo um dos maiores mistérios da Bíblia, um elo perdido entre o divino e o humano. Se existiram de verdade, o que mais pode estar escondido nos registros antigos, esperando para ser descoberto? A Bíblia está cheia de mistérios que a ciência nunca conseguiu explicar. Criaturas colossais, seres celestiais indescritíveis e anjos caídos que moldaram a história da humanidade. Qual dessas criaturas você acha que realmente existiu? Você acredita que a ciência pode um dia encontrar provas concretas da sua existência? Ou há coisas que nunca serão totalmente reveladas ao entendimento humano?